Amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 6. E eu quero aproveitar, irmãos, aproveitar esse momento e convidar os irmãos a participarem do seminário Multiplique, nos dias 1 e 2 de fevereiro aqui na igreja. Esse seminário será muito importante, sobretudo aqueles que têm o ministério de células em seu coração. Você que tem, inclusive, vontade de estar à frente de uma célula, participe desse seminário Multiplique, nos dias 1 e 2 de fevereiro. Livro de Jó, no capítulo 6. A primeira resposta de Jó a Elifaz. Como nós falamos aqui na quarta-feira próxima passada, ele faz algumas suposições acerca da vida de Jó. E a gente viu aqui, até para poder memorizar os discursos que estão envolvidos, do capítulo 4 até o capítulo 27, a gente falou que fez o que fez, porque não sabe o que ele, Deus, faz. E hoje a gente vai ver a resposta que Jó dá a Elifaz. Nos capítulos 6 e 7, Jó vai dar essa resposta. Só lembrando que Elifaz, ele sugere que Jó abandonasse a injustiça. Muito provavelmente, aquela ideia de que Jó estaria escondendo pecados e por isso estaria sofrendo. Abandonasse o ressentimento diante de Deus, em virtude do peso do sofrimento que estava tendo e das palavras fortes que ele proferiu, chutando o balde, digamos assim, no capítulo 3, repreende, dizendo que ele não guarde ressentimentos diante de Deus, que volte-se humildemente para esse Deus e aceite a disciplina que ele está lhe dando. E Jó agora vai responder a essas demandas. Baixe sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, muito obrigado, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti essa porção da Tua palavra que haverá de ser lida. E nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a modificar aspectos de nós que precisam de Ti. Senhor, que o Teu Santo Espírito tome conta do nosso coração, da nossa mente, e mostre realidades de nós que precisam do Teu toque, precisam da Tua direção e precisam do Teu conserto. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. No capítulo 6, Jó começa a responder a Elifaz, e ele responde da seguinte forma, veja só. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Olhe para mim um instante. Nos versículos 2 e 3, que já começa a resposta de Jó, a gente vê que Jó pede que as palavras amargas que ele tem falado sejam compreendidas com compaixão. Por quê? Porque são frutos de uma alma que sofre, que dói. E aqui no versículo 4, ele vai utilizar um recurso que na teologia é chamada de antropomorfismo. Atribuir a Deus formas humanas para poder compreender e discernir aspectos e características desse Deus. E qual é a forma que Jó está atribuindo a Deus nesse caso? Esse antropomorfismo, Jó está atribuindo a ideia de que ele é um grande alvo e de que Deus é um arqueiro que está flechando ele. E essas flechas estão simplesmente minando
o seu ser, minando a sua alma. Isso é um recurso. Leve-se em consideração que a forma, o gênero textual é uma poesia e haverá de ser cheia de figuras de linguagem. Então, essa figura de antropomorfismo é atribuindo a Deus formas, jeitos de ser humanos. E aqui Jó mostra esse Deus como esse atirador de flechas, onde essas flechas são o juízo de Deus para a sua vida. Esse tipo de recurso, vendo um Deus como um flecheiro, é utilizado por Jó, é utilizado pelo profeta Jeremias, é utilizado por Moisés em Deuteronômio e também é utilizado por Davi. É um recurso poético natural. Versículos 5 e 6. Zurra o jumento selvagem, se não tiver capim, muge o boi, se tiver forragem, come-se sem sal uma comida insípida, e a clara do ovo tem algum sabor, recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Olhe para mim um momento. Jó agora está argumentando o direito de como um jumento simplesmente falar, expor, zurrar, mugir, expressar, visto que na sua percepção ele foi ferido por Deus e ainda assim ferido também pelos seus irmãos, no caso Elifaz, que já tinha dado o seu primeiro discurso, com palavras que não tem gosto de nada. É aí a ideia do come-se sem sal, uma comida insípida. Esse come-se sem sal, isso aí está fazendo uma ligação direta com as palavras de Elifaz, que no entender dele não tem gosto de nada. São palavras sem o mínimo sabor. E aqui ele dá o seu chega para lá. Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Irmãos, na ideia de Jó, Jó percebe ou entende, no seu perceber, na sua alma, Jó percebe que a mão de Deus foi muito pesada contra ele. Veja os versículos 2 e 3, você vai ver, se tão somente pudesse pesar a minha aflição, pôr na balança a minha desgraça, a balança que era a figura da justiça, então coloque esse juízo numa balança e você vai ver que é muito pesado. E é em função desse peso que eu, como um jumento, estou zurrando e eu não aguento. Inclusive as palavras sem gosto que vocês estão me dando. Eu não quero isso, eu tenho repugnância. Ele justifica a sua queixa por causa da percepção que ele tem do sofrimento, da dor que está em sua alma. Segue dos versículos 8 a 13. Aí ele começa dizendo, se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a me esmagar, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras dos santos. Irmãos, versículos 8 e 9, Jó está expressando de forma poética o desejo que ele tem que Deus retire dele a vida. Jó está flertando desde o capítulo 3, que Jó vem flertando com a morte, entendendo que a morte é a saída para as suas angústias. E aqui no capítulo 3 ele diz, olha, se Deus concedesse o meu desejo, qual é o desejo que Jó tem? Que o Senhor retire sua vida. Ah, se ele concedesse esse desejo, se ele me esmagasse, esse é o pensamento que Jó tem. Jó vem flertando com a morte. E aqui no versículo 10, uma ideia um pouco contraditória, o que é normal para pessoas que estão, digamos assim, emocionalmente abaladas, conflito de emoções internamente. Ele diz, eu ainda teria o consolo e minha alegria de, em meio à dor implacável, não ter negado as palavras do santo. Ou seja, Jó tem a ideia de que se Deus o matasse, ele teria a alegria de até aquele momento ter sido
ter permanecido leal, ter permanecido fiel a Deus. E ele acha na morte algum tipo de lucro. Jó insiste na morte. Irmãos, Jó está sem esperança. Jó está sem paciência. Jó está sem perspectiva. Ele não vê significação na sua vida. Ele está sem forças para lutar. Ele está pedindo a morte. Veja os versículos 11 a 13. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência e não tenho futuro? Se não tenho futuro, acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Sabe-se que não. São perguntas retóricas. Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? De recursos, está pedindo a morte. Isso tem nome. Isso é uma crise existencial. Ele está numa forte crise existencial. E aqui eu gostaria de dizer, um grande pastor e psicólogo, aconselhador renomado no mundo inteiro, o Dr. Collins, ele escreveu um livro chamado Aconselhamento Cristão, que foi reescrito com o título de Aconselhamento Cristão para o século XXI. Ele diz que o homem, ele passa, em tese da sua vida, por 3 tipos de crises. E quando a gente conhece as crises, fica mais fácil da gente lidar com elas. Os 3 tipos de crise que um ser humano ele pode passar, tem uma que é muito normal, chamada crises situacionais. É aquele tipo de crise que retira o equilíbrio temporariamente. Por exemplo, uma pessoa querida da nossa família morreu. A família entra em crise. Mas depois que passa-se o luto, a família se readapta, se readequa, consegue vencer isso e volta à estabilidade novamente. Outro exemplo de crise situacional. Você está com o seu orçamento ali empatado mesmo, receitas e despesa, certinha, que só beijo de bode. Ninguém pode adoecer, não pode quebrar nada dentro de casa. Está assim, bem juntinho a receita e a despesa, colado. Aí você saiu com o carro, na esquina bateu o carro. Aí vai recorrer para onde? Cartão de crédito. Vai dividir em 24 vezes o seu conserto e o conserto do cara que estava errado. É situacional? É, porque naquele momento tirou o seu equilíbrio. Mas pediu emprestado, um deu, outro ajudou, e foi para cá, e foi para frente, e trabalhou, fez hora extra, e pediu a um, pediu a outro, passou os 24 meses, conseguiu pagar, saiu, voltou ao equilíbrio novamente. Percebe a crise situacional? Todos nós, irmãos, vivemos crises situacionais. Por exemplo, deu uma dor, você não sabe o que é. Crise situacional. Aí vai no médico, aí o médico, nada, meu filho, isso aí, olha, isso aí é que você está com muitos gases, não sei o quê, aí dando a Lufital em você. Você vem feliz da vida porque não é uma coisa mais séria. Aí quem toma Lufital sabe o que acontece, eu não vou aqui. Mas você fica feliz, porque enquanto você não sabia o que era, aquilo tirou o seu equilíbrio. Meu Deus, o que é? Uma dor, é uma pontada que dá aqui. Meu Deus, será que é do coração? Nada, isso aí é gás, toma Lufital. A pessoa, depois que sabe o que é que acontece com ela, ela se acalma. Crise situacional. Faz parte da vida. Todos nós enfrentamos crises situacionais em nossa vida. Irmão, quem aqui não já contou os dias assim, até chegar o dia do pagamento e dizendo, Senhor, Senhor, que não aconteça nada, eu não aguento. Por quê? Porque a coisa é complicada, são crises. Agora, irmãos, existe uma crise chamada crise de desenvolvimento. É quando a gente passa
de um patamar inferior para um patamar superior. E aqui eu gostaria de dizer a você uma coisa. Ninguém vai dizer isso para você, não. Nenhum coach vai lhe dizer. Você não vai ver isso na universidade, nem vai ver em nenhum curso do Sebrae. Isso são coisas que aprende na igreja. Não existe desenvolvimento sem dor. Nenhum tipo de desenvolvimento existe sem dor. Você quer ter desenvolvimento físico? Vá numa academia de ginástica, faça a primeira semana e me diga se teve dor ou não. Faz a série de perna, volta para casa mesmo assim. Doendo. Aí vai tomar banho. Dores emocionais. É por isso, irmãos, que nós temos uma geração mimimi. São crianças, adultas, que não conseguiram se desenvolver emocionalmente. Com qualquer coisinha, está reclamando, está não sei o quê. Não existe, meu irmão, olhe. A criança, ela precisa ser educada, entendendo que em determinados momentos da vida dela, ela vai ter um não como resposta. Não existe, a criança não vai entender o que é autoridade se alguém não chegar para ela e mostrar essa autoridade em amor. Ela não vai aceitar de bom grado, mas faz parte do desenvolvimento emocional. Irmão, desenvolvimento espiritual só existe, meu irmão, com disciplina. O crescimento na vida de santificação. A santificação é o único aspecto da aplicação do Espírito Santo de Deus em nossa alma, que os teólogos sistemáticos chamam de ordo salutis, que é a aplicação da salvação em nossa vida. A santificação é o único aspecto em que existe um trabalho harmônico que é fruto do Espírito Santo que santifica o homem e desse homem que busca esse Espírito Santo lendo a Bíblia em oração. Não tem um outro jeito, não. Tem que se, em tese, pagar um preço de conhecer a palavra de Deus pela Bíblia e pagar um preço de oração muitas vezes angustiosas, difíceis. Não existe desenvolvimento espiritual sem dor. Nenhum desenvolvimento existe sem dor. Todo desenvolvimento traz consigo algum tipo de dor. Então, o desenvolvimento, esse desenvolvimento que sai de um patamar para outro, não é o caso aqui. Jó está numa crise chamada crise existencial. Ele não tem perspectiva e ele não se enxerga como solução. Ele se enxerga como um problema. Quando a pessoa olha para si mesmo e diz, eu sou um fracassado, eu sou um fracasso, eu sou velho demais para atingir certos objetivos, a minha vida não faz sentido, eu deveria ter nascido morto, meus pais deveriam ter me abortado, eu não tenho significação, a minha vida não tem propósito, eu não tenho pelo que mais viver, eu sou um erro. Isso é crise existencial. Jó está numa profunda crise existencial. Ele está questionando o seu próprio ser. Ele está questionando a sua própria existência e com toques muito fortes de uma depressão instalada. Ele anseia, ele quer a morte e enxerga a morte como retirando as dores e as angústias de sua alma. Ele está sem esperança. Esse quadro é um quadro muito difícil. Segue o texto, versículos 14 em diante. Jó tem um desapontamento com aqueles que deveriam se colocar como seus amigos. A partir do versículo 14. Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me,
como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem os seus leitos. Olhe para mim, Jó faz uma crítica velada e aberta aos amigos que deveriam estar mostrando compaixão. E ele diz, logo no versículo 14, ele é esse homem desesperado que espera receber compaixão, mesmo se ele estivesse errado, mesmo se ele tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso, ele mostra que ele era digno de receber compaixão daqueles que dizem ser o seu amigo. Jó precisa de ajuda espiritual, mas os seus amigos estão se mostrando indignos da confiança dele. E ao chamar os amigos dele de irmãos, Jó está, com ironia, ressaltando a falta de sensibilidade das pessoas que estão falando com ele. E aqui ele utiliza uma figura que é comum do Oriente Médio, a figura dos riachos temporários. O que são os riachos temporários? No Oriente Médio, existem muitos riachos de pequeníssimo porte, que quando chega na época do inverno, esses riachos, eles enchem. Quando chega no verão causticante, eles secam. Só que muitas vezes as pessoas não sabem quando ele está cheio e quando ele seca. E tem gente que pensa, eu vou no riacho para matar a minha sede. Quando chega lá, o riacho está vazio. Aí ele mostra isso e ilustra com as caravanas de Sebá, que eram caravanas conhecidas por levarem especiarias finas para todo o mundo. Versículo 18. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água, as caravanas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sebá. Aí o que é que acontece com eles? Eles ficam tristes, porque estavam confiantes. Lá chegariam tão somente para sofrer decepção. Ele, Jó, está se comparando como um viajante desse, que quando chega num riacho, ao invés de encontrar o riacho cheio para matar a sua sede, ele não encontra nada. Encontra um riacho vazio, ele fica triste e a sua confiança vai toda por água abaixo. Aí ele está mostrando com essa figura a ideia de que os amigos dele são esse riacho. E ele, naquela confiança, depois que os amigos passaram 7 dias sem dizer nada, quando dizem, é acusando. Aí ele pensou, puxa, eu pensava que esses meus amigos eram riachos cheios, só que quando eu comecei a falar com eles, é como os riachos secos que os mercadores de Tebá encontram. Eu me decepcionei e fiquei triste como eles ficam. E aqui, irmãos, uma coisa tremenda. Eu gostaria de dizer uma coisa para você. Isso faz parte do desenvolvimento da vida. As pessoas haverão de decepcioná-lo. Eu acho fantástico os textos sapienciais, porque eles nos confrontam com realidades da vida. As pessoas haverão de nos decepcionar. Não veja a decepção como uma coisa, ai meu Deus, fulano me decepciona. A Bíblia mostra que as decepções fazem parte do dia a dia da vida e esteja preparado para, em determinados momentos, além de você encontrar decepções, você encontrar traições, pessoas próximas demais a você, que além de lhe decepcionar, lhe colocam numa cova profunda. E ele mostra o seu desalento com seus amigos, sabe como? Olha que palavra forte ele utiliza dos versículos 21 a 23. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam a minha temível situação e se enchem de medo.
Aí ele joga na cara uma situação verdadeira. Qual é a situação? Eles que vieram. Jó não pediu nada a ninguém. Foram os amigos que foram visitá-lo. E nos versículos 22 e 23, Jó deixa isso muito claro. Alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa, ou que da sua riqueza pagasse resgate por mim. Veja, Jó não faz questão, Jó não tem expectativa, nem queria que ele lhes desse nenhum tipo de apoio material. Muito embora essa era uma necessidade latente daquele que estava se coçando no lixo, no entulho praticamente. Ele diz, eu não pedi nada. E ele diz, eu pedi que me livrasse das mãos do inimigo ou que me libertasse das garras de quem me oprime? Não pedi isso não. Mas qual é a atitude que vocês chegam para comigo? Vocês se enchem de medo. Enchem de medo por quê, irmãos? Aí vem uma complementação que é fruto da cultura local. É algo que você precisa saber. É provável e é razoável entender que os amigos de Jó estavam com medo dele e com medo de interagir com ele, para que a praga que foi para Jó não chegasse para eles também. Então, no argumento, eles não se colocam a favor de Jó, e Jó diz, sabe por quê? Porque vocês estão com medo, seus amigos receiam que tomar partido de Jó era se opor ao Deus e poderia trazer para eles as aflições semelhantes. Então, por medo, eles não tomam partido por Jó. Irmãos, Jó lança uma palavra contra a falta de misericórdia dos amigos. E Jó joga na cara que mesmo que o próprio Jó tivesse falado alguma coisa contra Deus, na situação em que ele se encontrava, ele era digno de receber a compaixão das pessoas. Aí os amigos são ineficazes para ajudá-lo, os amigos são terras secas, são almas secas, e ele não tinha pedido absolutamente nada. Fechando aí, a partir do versículo 24, Jó começa a dizer, vocês têm muita teologia especulativa, mas vocês têm pouca solidariedade. E Jó começa a dizer, ensine-me e eu me calarei. Me mostre onde foi que eu errei. Aí no versículo 25, ele diz que as suas palavras são verdadeiras. E ele diz, como doem as palavras verdadeiras? São as palavras dele. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como um vento as palavras de um homem desesperado? Jó está mostrando para eles que ele está desesperado. E que o seu argumento, mesmo ele estando desesperado, não pode ser colocado de lado, desprezado. E no versículo 27 ele diz, vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela. Jó está confrontando. Mostre-me. Ele pede provas. Me mostre onde foi que eu errei. Ele diz que suas palavras são verdadeiras. As palavras dele mesmo. Versículo 26. Vocês não vão me valorizar, não? E versículo 27. Jó acusa seus amigos não somente de desonestidade, mas também de crueldade desalmada. Pede provas, confronta. Jó está dizendo, vocês dando uma de santarrão para cima de mim. Vocês são pessoas que tratam outras pessoas como mero objetos de troca. Pode pôr um sorteio órfão. Vocês tratam os amigos como mercadorias. Vender um amigo por uma bagatela. Encerrando o capítulo. Mas agora, tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão. Não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios?
Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Ele chega para os seus amigos, rapaz, não seja injusto, tenha cuidado, reconsidere, veja que eu também sou um homem que tenho discernimento. Será que a minha boca não consegue discernir? Você mesmo, Elifaz, disse que eu ergui pessoas, falei com pessoas, no seu próprio discurso, Elifaz mostra aspectos positivos. Como é que eu não posso ter discernimento? Eu sou uma pessoa que tem discernimento também. Eu tenho discernimento. Aí, meu irmão, você vai ver quando uma pessoa está angustiada. E aqui a gente vê angústia de Jó novamente. Irmãos, deixa eu mostrar na prática como é que funciona uma pessoa quando está com angústia de alma. É assim, ela começa a discutir com uma pessoa, aí em um dado momento ela foge, deixa de falar com aquela pessoa e começa a falar com Deus. A mãe que quer corrigir um filho, que sempre faz tudo ao contrário, aquele filho bem problemático mesmo. Aí ela começa a discutir com a criança, mas você que faz isso, você que é assim, você que é assim. Aí em um dado momento do discurso ela começa a dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz para receber essa criança desse jeito, para receber isso que eu estou dizendo? Isso é fruto de uma alma angustiada. A alma angustiada faz isso. Às vezes, por exemplo, uma discussão conjugal, a esposa está conversando, ou está argumentando com a esposa, começa a dizer, não, você é assim, você é assim. Aí de um dado momento para frente, angústia de alma, a pessoa começa a dizer, o cônjuge começa a dizer, meu Deus, eu não presto para nada, eu não sou assim. Isso é angústia de alma. Em um determinado momento o discurso é com a pessoa, e às vezes até numa linha de consciência, mas depois aquilo estoura. E a gente vê no capítulo 7, esse estouro, mais uma vez de Jó. Veja só, versículo 1. Não é pesado o labor do homem na terra, seus dias não são como os de um assalariado. Ele começa a se esquentar. Versículo 2. Como o escravo que anseia pelas sombras de entardecer, ou como o assalariado que espera, ansioso pelo pagamento, assim me deram meses de ilusão e agora noites de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quando vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. A minha pele está rachada e vertendo pus. Jó está se lamentando, ele começa a dizer, e esse linguajar é um linguajar que na linguagem original é um linguajar quase que militar. Jó se coloca como um soldado da vida assalariado, cujo objetivo é só sofrer, sofrer, sofrer. E ele não vê significação nesse sofrimento. A sua alma está dolorida. Ele só consegue enxergar ilusão e desgraça. E a desgraça é tão grande que afetou o sono dele. Ele passa o dia pensando nessas coisas, de noite, quando ele pensa que vai dormir, não consegue. Fica rolando de um lado para o outro, não consegue dormir, virando até o amanhecer. Irmão, isso é um quadro terrível de depressão sendo instalada na vida desse camarada. Porque o sono faz parte. Muitas pessoas que entram nesse tipo de melancolia de alma, o sono é afetado. Às vezes passa a noite todinha pensando, olha para um canto, não consegue dormir. Aí não consegue dormir, tenta achar algum tipo de paliativo, aí recorre, vai na geladeira, assalta a geladeira, para ver se aquela ansiedade, aquela coisa diminui e tal, ou atenua. Por aí vai, gente, é muita coisa. Eu não gostaria de fechar diagnósticos nesse tipo de coisa, mas ele mostra que ele tem insônia, e ele mostra as chagas que estão no seu corpo, cascas de feridas, a pele rachada, vertendo pus. Isso dói, irmão. Camarada dormir com o corpo cheio de casca de ferida, não tem posição que acerte. Em todo jeito que der,
vai ter dor. Terrível a condição dele. E agora ele intensifica o seu clamor a Deus. A partir do versículo 6. Meus dias correm mais depressa do que a lançadeira do tecelão. E chegam ao fim sem nenhuma esperança. Nenhuma esperança. Repita comigo, nenhuma esperança. Ele está dizendo que a vida dele está correndo para a desgraça tão ligeiro como um ponto de fiadora de tecelão. Isso é assim, irmãos. As pessoas antigamente faziam as suas roupas com teares manuais. E esses teares manuais tinham um ponto em que era uma pecinha que passa de um lado para outro e vai se fechando. E na mão daquele que faz o tear, isso é bem rápido. Mas esse ponto fica para um lado para o outro, para um lado para o outro. Joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro. Ele está se sentindo como esse ponto que está sendo jogado para um lado para o outro e vendo a hora da morte chegar. E não encontra significado nenhum na sua vida. Aí ele começa a falar mais intensamente com Deus. Ele começa a dizer, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim, eu já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Ele está falando para Deus de forma intensa, expressando a dor que está no seu coração. Como eu falei, em um dado momento da conversa que ele tem com Elifaz, ele, na sua dor de alma, começa a jogar as palavras para Deus. Isso mostra muita dor na alma. Ele está ansiando pela morte. Mais uma vez ele fala na questão da morte. A partir do versículo 11 até o versículo 18. Ele justifica a sua atitude. É por isso que eu não me calo. Na aflição do meu espírito, eu desabafarei. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas. Sou eu o mar ou o monstro das profundezas, para que me ponha sob guarda, Deus? Quando eu penso que a minha cama me consolará e o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí, tu me assustas com sonhos e me aterroriza com visões. Jó coloca no seu coração, está resolvido para clamar contra a aparente injustiça que ele percebe que Deus, como um flecheiro, está utilizando ele como alvo. Ele tem pesadelos. A sua vida não tem sentido. Em contraponto com Gênesis, que Gênesis é o ápice da criação, Jó se coloca não como ápice, mas como alguém desprezível. E ele utiliza uma expressão daquela época que é muito parecida com uma expressão nossa de hoje. Versículo 22 ele diz, por acaso eu sou o mar ou algum monstro, para que você me coloque em guarda, me tratando como alguém muito perigoso? É o que para nós hoje seria eu Benedito, não tem essa expressão, né? Não tem essa ideia? Que estou ali para receber tudo, um bode expiatório, onde todas as coisas vêm contra mim, contra a minha vida, seria eu esse? É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Mais uma vez, Jó flerta com a morte. Eu sinto desprezo pela minha vida. Veja como Jó é forte. Eu não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Nihilismo. A vida não tem sentido. O que é o homem para que lhe des importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. É como se ele dissesse assim, o que é que eu sou de tão mal, para que o Senhor me veja como um monstro do mar, que me dê importância e atenção ao ponto de eu ser provado no nível em que estou sendo provado. É assim que Jó
se expressa. Ele está se dirigindo com um sentimento muito forte de alma. Versículos 19 a 21. Nunca desviarás de mim o teu olhar. Ele começa a pedir para que Deus amenize. Você nunca me deixará sós, nem por um instante. E ele começa, ele já tinha pedido aos amigos que mostrassem um erro, e agora ele começa a dizer a Deus, Deus, se pequei, que mal te causei, tu que vigias os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo eu me deitarei no pó, tu me procurarás e eu já não existirei mais. Ou seja, Jó se dirige a Deus com o sentimento de que não está sendo tratado com misericórdia por parte do próprio Deus. Ele tem essa percepção, ele tem esse sentimento no coração, de que Deus estaria tratando ele com um juízo muito severo. É uma percepção de alma, e ele abre o coração para Deus, pedindo porquês. Por quê? Por que não perdoas as minhas ofensas? Por que tu não apagas os meus pecados? Como quem desse uma sentença para Deus, dizendo assim, Senhor, ou o Senhor perdoa e a gente começa do zero, ou o Senhor aniquila a minha vida e está resolvida a situação. Esse é o discurso de rebate de Jó para Elifaz. Agora, irmãos, eu gostaria de ressaltar algumas verdades espirituais desse discurso. Em primeiro lugar, a forte percepção de sofrimento e dor. E aqui eu gostaria de dizer mais uma vez, a percepção de sofrimento e dor é uma percepção subjetiva, é em função do sujeito. Ele percebe a sua dor assim. É possível que as pessoas não percebam da mesma forma. Para perceber a dor do outro, eu preciso ter muita empatia. E empatia foi uma coisa que Elifaz não teve. Elifaz teve um julgamento religioso. Ele não teve empatia para com a vida de Jó. E aqui eu gostaria de dizer uma coisa, meu irmão. Se você for consolar alguém que está passando por algum momento de sofrimento, respeite a dor daquela pessoa que você vai aconselhar, aquela pessoa que você vai ajudar. Respeite a dor dela, porque a dor dela é dela e ela percebe de um jeito. Às vezes você chega para uma pessoa que está chorando horrores, está com a vida totalmente dilacerada, está se acabando de pranto, parecendo um panda, os olhos pretos de chorar. Aí você chega para ela, mas papai, por que você está chorando assim? Isso é motivo você chorar desse jeito? Mas eu estou chorando. Foi o que aconteceu. Não, eu perdi, o meu cãozinho de estimação morreu. É muito comum as pessoas dizem, isso é nada, rapaz, eu perdi a minha mãe, não chorei desse jeito. Não faça isso, não. Faço não. A dor é subjetiva. A percepção dessa dor é subjetiva. A pessoa não consegue, a não ser que ela tenha um nível de empatia muito grande, para perceber a dor do outro como o outro percebe. Para você pode ser uma coisa extremamente banal, mas para aquele que está com a alma doída, pode ser, para você pode ser a maior besteira, mas respeite. Respeite a dor do outro. Irmãos, eu tenho um programa na FM, juntamente com o irmão Celestino. O programa é Curados pela Palavra. Vai ao ar todas as sextas-feiras, às 21 horas.
Quando a gente falou sobre depressão, na sexta-feira que a gente falou sobre depressão, eu estava com a equipe maior, tinha irmão Celestino, estava uma outra pessoa, a gente atendeu, era um programa na época, tinha 2 horas, nós atendemos 15 ligações de pessoas com depressão, 5 pessoas disse que ia dar cabo da sua vida naquele momento. 2, teve uma que ligou para mim, da sexta para o sábado, de quase 2 horas da manhã. E eu consegui adiar a vontade dele se matar. Eu disse, mata agora não, deixa eu matar lá para quinta-feira, mas na terça-feira converse comigo. Aí ele quebrou mais, começou a rir. Era um jovem, auxiliar de trabalho de uma igreja lá em João Pessoa, aliás, auxiliar de trabalho, não, diácono de uma igreja de João Pessoa, não, de Santa Rita, na época eu estava em Santa Rita. Ele chegou para mim e disse, pastor, eu não entendo o que eu tenho uma tristeza terrível, as coisas para mim tudo bem, a minha família está bem, meu trabalho está bem, mas eu não tenho vontade de me levantar, eu não tenho vontade de fazer nada, é um abuso tremendo. É uma tristeza, é uma angústia, é uma coisa lá dentro. Eu fui conversar com o meu pastor disse que eu tenho que aceitar Jesus. Olha só. Faz 15 anos, eu sou diácono da igreja. E eu sei que essa questão não é uma questão espiritual, porque eu tenho certeza disso, mas eu não compreendo. Eu não sei o que é isso que eu estou vivendo. Eu não sei o que é isso que eu estou passando. Eu me identifiquei muito com o quadro, a sintomatologia, as coisas que você falou, e eu queria saber como é que eu resolvo isso na minha vida. A gente fez um plano de ação. Faça uma abordagem tríplice. Continue crendo em Deus. Não se preocupe, essas palavras que você recebeu. Infelizmente, o seu pastor não teve discernimento. Não estudou o suficiente para entender a patologia, o problema que você tem. Procure um médico, faça a revisão, verifique-se as enzimas, as coisas que você tem e tal. Procure um comportamental. Aí passei tudo bem certinho, indiquei uns nomes, conversei para cima e para baixo. Louvado seja o nome do Senhor, não vi mais. Até que um certo ponto, me encontrei com ele no centro daqui de João Pessoa, estava resolvendo um problema. Ele me parou no meio da rua, está lembrado de mim? Assim, vagamente, que eu tenho essa dificuldade, irmãos. Olha, eu vou logo dizendo aos irmãos. Para eu conhecer uma pessoa assim, pelo nome, na primeira, dizer, é 10 anos, 12 anos. Convivência. Eu esqueço o nome dos pastores auxiliares aqui, às vezes. Quer dizer, se eu tivesse sem óculos, nem se preocupe que eu não vou falar com você, não. Eu não estou nem lhe vendo. Vocês não vão me ver em festa. Eu tenho síndrome de Cinderela. Eu não passo de meia-noite, não tem quem faça. Antes de meia-noite eu tenho que estar em casa e acabou-se. Não é toque, não é transtorno obsessivo compulsivo para estar, não. É porque eu não gosto, eu não me sinto bem. Festa, para mim, festa mesmo assim, é a coisa mais simples possível. Irmãos, eu sou uma pessoa que a minha comida predileta é galeta assada com Coca-Cola. Eu sou uma pessoa simples. Aquelas festas, aquelas coisas rebuscadas, aquele negócio que vai até não sei que hora da noite. Meu filho, não me chame não. Assim, eu posso até ir, eu faço um esforço muito grande, mas é raro eu passar de meia-noite. Raro. Então, ele olhou para mim, eu sou aquele irmão. E aí, rapaz, como é que você está? Esse pastor, graças a Deus. Eu fui no médico, havia uma descompensação, eu fui em fulano comportamental, recebi ajuda, hoje eu compreendo, hoje eu sei o que eu tenho. E sei que tem esperança. E outra coisa, eu não sou o único. Muitas pessoas passam pelo que eu passo.
Eu não tenho uma praga, algo que Deus jogou em mim, um negócio. Não, isso é uma patologia, vai ser tratado. Eu estou lutando e Deus está me dando vitória, eu estou vivo. Esperança. Segunda coisa que esse texto nos dá, irmãos, as pessoas, às vezes, elas nos desapontam. E aqui eu gostaria de dizer duas coisas importantes. As pessoas ferem a nossa alma, mas é pelas pessoas ungidas por Deus que muitas vezes Deus utiliza como bálsamo para nos ajudar a curar aspectos da nossa alma também. No livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, lá fala um texto muito interessante. O texto começa dizendo, lá em cima, há alguém doente, tal, procure os presbíteros que vão utilizar com óleo. Confessem, pois, os vossos pecados uns aos outros. Ali também pode ser, confessem, pois, as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, sereis curados. E é nesse contexto que diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, muitas vezes a gente precisa de uma palavra de apoio. E essa palavra de apoio modifica aspectos de nós que precisam cura. Valores emocionais são substituídos nas janelas de memória. Então, às vezes, alguém pode nos chegar numa ministração, numa oração, ser instrumento de Deus para a nossa vida, nos libertando e nos ajudando em algum aspecto. A oração, ela tem o seu sentido terapêutico mais profundo. E existem pessoas sérias, não busque qualquer um para esse tipo de coisa. Terceira coisa que eu gostaria de ressaltar, a importância da esperança para a vida. Definição bem simples de depressão. Depressão é a percepção de ausência de esperança, expectativa e potencial. Quando a pessoa ela não se percebe como solução, quando a pessoa vê que as suas esperanças já não existem mais, é algo fortíssimo, precisa de apoio, de ajuda. Nós, como aconselhadores, a primeira coisa que nós fazemos quando aconselhamos ou nos deparamos com uma pessoa que está passando por algum problema, é verificar como anda a sua esperança, não é como anda a sua fé. É muito importante a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é verdade, mas a esperança, ela anda junto, e existe uma distinção muito prática entre uma coisa e outra. Nos meses de fevereiro e março, nos domingos, a série de mensagens aqui nessa igreja vai falar sobre esperança. A cada domingo vai ser abordado um aspecto da teologia da esperança nos meses de fevereiro e de março. Mas de uma forma bem simples e bem prática, a distinção entre esperança e fé. A fé é aquele aspecto, aquela convicção que nos traz equilíbrio, que reforça interiormente as nossas convicções, que nos ajuda nas adversidades. Não é à toa que Paulo, quando fala sobre fé, ele classifica na armadura a fé como sendo um escudo. O escudo é um instrumento de defesa, não é de ataque. As pessoas que têm a fé bem acesa dentro delas, sobretudo a fé em Jesus, não Jesus histórico apenas, mas um Jesus vivo, porque a nossa fé é em alguém que está vivo. É uma esperança diferente, algo experimental, experiencial. É a fé num Deus vivo. Então a fé é como se fosse essa mão que puxa essa convicção para dentro de nós, que nos estabiliza e através dela nós temos uma outra perspectiva da vida. A esperança geralmente anda junto, são próximas, mas a esperança é aquela virtude que nos faz olhar para frente e que nos faz perseverar, que nos faz romper a barreira e que nos faz ir adiante. Então, é por isso que a esperança
é algo importante na teologia prática. A fé, a esperança, o amor e a alegria são 4 virtudes da alma que são ressuscitadas em nós, e é o Espírito Santo de Deus que trabalha isso em nós, juntamente com o fruto do Espírito: paz, longanimidade, benignidade, mansidão, tarará, tarará. A esperança é essa virtude que nos faz levantar a cabeça, dar o passo, ir adiante, perseverar. Persevera por quê? Porque eu não sou o problema, há um Deus maior. Persevera por quê? Porque as circunstâncias estão difíceis, mas eu consigo, com a esperança, levantar a cabeça e ver uma luz no fim do túnel. E aquela luz no fim do túnel é o Jesus. Para o cristão, a esperança não é a última que morre. Para o cristão, a esperança é a primeira que ressuscita. É por isso, irmãos, que a esperança é importante para a nossa vida. Apesar dela ser difícil da gente delimitar, ela é algo importante para a caminhada, para o dia a dia. Então, em nome de Jesus, verifique como anda a esperança do teu coração. A esperança está profundamente ligada à significação, ao propósito, à vida. E aí, que a gente vê aqui em Jó passando por fortes crises existenciais. E a crise existencial fez Jó reconhecer, se perceber, aliás, não mais como uma solução, mas se perceber como um problema. Se enxergar sem esperança, fundo do poço, sem recurso, sem esperança, sem potencial, assim, de olhar para frente e ver alguma nuance de algo que pudesse acontecer à sua vida. Ele está totalmente no fundo do poço, marcado pela desesperança, e a desesperança prática, ela leva ao desespero. E aqui eu gostaria de orar em 2 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, irmãos, é a questão da significação. O que é a significação? Significação de vida é propósito para viver. É a base, é o fundamento. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, um dos textos mais fortes de toda a Bíblia, no meu ver. O texto diz assim: Deus fez tudo formoso ao seu tempo, e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, sem que o homem perceba essa grande obra do início até o fim. E essa é a grande saga da humanidade. Pascal vai pegar esse versículo, vai fazer uma releitura dele mais simples e vai dizer que no coração do homem existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E quando Deus preenche esse vazio, todas as coisas ao seu lado começam a ter propósito, ou seja, começa a ter significação. A pessoa se entende dentro de um propósito, percebe que a sua vida tem um propósito, e em Deus ela sabe de onde veio, por que está aqui e, o mais importante, para onde vai. A filosofia vai chamar esse sentido chamado de existencialismo. E do ponto de vista humano, a filosofia vai dizer que o homem precisa de alguma experiência existencial. E essa experiência existencial é o gás que motiva ele a viver. É isso que o experiencialismo, no caso,
o existencialismo vai mostrar. É isso que os psicólogos vão chamar de significação. O cara tem uma experiência, uma vocação, uma noção de vida, uma cosmovisão, algo que é construído dentro dele, que ele se levanta todos os dias de manhã com alegria, entendendo a sua vocação, seu propósito, seu sentido. Ele levanta com coragem, com entusiasmo. O que é entusiasmo? Entusiasmo é uma palavra que vem do grego, que é uma junção de 3 partículas. Enteosmu. Em é dentro de teos, Deus, divindade, e mu, mi. Os gregos entendiam que uma pessoa entusiasmada era alguém cheio de divindade, que o brilho nos olhos vinha, que ele tinha vontade de viver, ele tinha vontade de fazer as coisas. Esse é o aspecto filosófico do existencialismo. A Bíblia vai fazer a mesma coisa com outra leitura e de uma forma mais simples. Tem um oco no coração da gente, que quando a gente preenche esse oco, esse vazio, quando a gente preenche com outras coisas, a nossa vida segue vazia, efêmera. Tem gente que preenche esse vazio existencial com os prazeres do mundo. Os prazeres se acabam. Tem gente que preenche esse vazio existencial com os relacionamentos do mundo. As pessoas morrem. Tem gente que preenche esse vazio existencial com grandes tarefas no mundo. Quando a tarefa é cumprida, a esperança vai embora. Nós precisamos encher esse vazio existencial com algo que é eterno. É por isso que esse vazio, ele só pode ser preenchido por Deus. Quando esse vazio é preenchido por Deus, todas as coisas ao nosso redor fazem sentido. Até o ateu, Bertolt Brecht disse, se não fosse Deus, a vida não teria sentido algum. Sem Deus, a vida não tem sentido algum. Então, meu irmão, eu gostaria de orar, porque muitas vezes nós colocamos nesse nosso vazio coisas que não são, Senhor. E nós sofremos. Nós colocamos nesse vazio os nossos relacionamentos. Quantas e quantas pessoas que eu já conversei, fulano morreu, a minha vida perdeu o... Sim. Que as pessoas morrem. Quantas e quantas pessoas colocam a sua vida nos bens terrenos, nas coisas daqui. Passa a vida todinha construindo uma vida pautada em valores materiais. Chega uma doença. Irmão, uma doença hoje seca o bolso do cara ligeirinho. Se ele não tiver uma assistência, se ele não tiver um apoio, se ele não tiver, dependendo do tipo de doença, seca ligeiro. Não tem poupança, não tem nada, vai tudo para frente. Você pode ter o que for. Vá em frente. Se a pessoa colocou, preencheu esse vazio existencial apenas com sua saúde ou com os relacionamentos humanos, nem se preocupe. Corre os riscos de perder a qualquer momento, porque são coisas efêmeras. São coisas efêmeras. Mas, por incrível que pareça, irmãos, muitas pessoas levantam de manhã cedo, fazendo muita força. E como Jó, começam a dizer, Senhor, por que foi que eu cheguei até aqui? Por que foi que o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui? A pessoa acorda sem força, sem esperança, para poder enfrentar a vida. Essa batalha é uma batalha espiritual muito forte. Agora é um momento muito sério. Eu gostaria de desafiar, perguntar. Irmãos, em nome de Jesus, com toda a sinceridade do seu coração, existe alguém aqui que de alguma forma tem vivido esse tipo de dor em sua alma, dores existenciais, falta de esperança no seu ser?
eu gostaria de que você rompesse a barreira da vergonha, entendesse que está num lugar de cura. Eu não vou pedir para que você venha até aqui. Eu gostaria de pedir que no lugar aonde você está, você ficasse em pé, em nome de Jesus. E os demais irmãos, eu gostaria que ficasse de oração nesse momento, que é um momento muito sério. Muito sério. Muito sério. Essas pessoas que se levantaram são pessoas que precisam de compaixão. Elas não precisam de religiosidade, elas precisam de compaixão. Eu gostaria de pedir aos pastores que estão aqui, que viessem até aqui à frente, por favor. Os pastores estão aqui. Todos os pastores estão aqui. Nino, pastor. Gostaria de pedir que alguns diáconos e diaconisas que sentir de Deus de nos ajudar em oração agora, nesse momento, viesse até aqui agora, em nome de Jesus. Diáconos, diaconisas, principalmente aqueles que já fizeram um curso de veredas antigas. Por favor, venham até aqui. Diáconos, diaconisas, pessoas de responsabilidade da igreja. Por favor, venham até aqui. Vocês estão vendo esses irmãos que estão em pé. Quem for do sexo feminino, as diaconisas, procure uma irmã dessa e fique junto dela para interceder por ela. Cada uma das diaconisas, mulheres, procurem uma das irmãs para estar junto dela, para interceder junto. E os homens, procurem cada um dos homens para estar junto e interceder junto a ele. Esteja junto, abrace, você vai interceder. Aqui tem uma mulher sem, duas mulheres aqui na frente estão sem apoio. Gostaria de pedir a ajuda de duas diáconas. Aqui já tem a irmã Neide. Tem uma aí? Não pode ficar ninguém sozinho. Eu gostaria que ficassem todos, para que eles possam perceber que a igreja está com eles e vai interceder por eles. E o Espírito Santo de Deus haverá de, em nome de Jesus, restaurar essa segurança. Aqui tem uma pessoa. Pronto. Nós vamos orar. Os irmãos estão enxergando alguém sozinho? Por favor, me dê um sinal que eu daqui tem uma pessoa aqui. Tem duas pessoas ali, duas mulheres. Por favor, ajuda ali. Duas pessoas que tenham passado pelo Veredas Antigas, que conhecem esse tipo de dinâmica. Por favor, ajudem ali. Irmã Nancy ali. Ali tem duas irmãs ali. Pega ali, guerreira de oração. Vá ali, em nome de Jesus. Irmãos, essa dor que está na sua alma, coloque para fora, coloque diante do Senhor. E diga: Deus, eu preciso do Senhor. Vamos orar agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, esses teus filhos que se levantaram agora, Senhor. Eles perceberam que na sua vida, de alguma forma, a esperança recebeu um ataque fortíssimo. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, só o Senhor é quem pode restaurar essa virtude neles. Só o Senhor é quem pode restaurar pelo teu poder. E eu quero te pedir, Deus, agora, em nome de Jesus, nesse ato de se levantar, eles se colocam diante do Senhor, dizendo: Senhor, sem ti a minha vida não tem significação. Eu preciso de ti, Senhor, para poder ir adiante. Eu preciso de ti, Senhor, para poder lutar. As minhas forças estão indo embora. Senhor, que eles percebam agora, no clamor da igreja, o amor da igreja por eles. Senhor, que eles percebam agora, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Deus. Que o Senhor possa tratar a cada um nesse momento. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero te pedir, Pai, se houve decepção, se houve trauma,
essa dor que está aí dentro, meu Deus, em nome de Jesus, retira no poder do teu Santo Espírito agora. Troca pelo bálsamo da doçura. Troca a desesperança pela esperança. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós clamamos por cada uma delas agora. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Eu gostaria que você desse um abraço aí nessa pessoa que ministrou com você. Dê um abraço nele aí. Isso, ministra a esperança. Vocês podem sentar, queridos. Irmãos, agora eu gostaria de fazer uma segunda oração. Irmãos, me perdoem, porque o tempo está passando muito rápido. Já são 21h15. Mas eu não posso sair daqui sem essa outra ministração. Irmãos, uma quantidade significativa de homens tem sofrido nesses últimos anos em virtude da crise. E o homem, ele é essencialmente aquilo que ele faz. Existem muitos homens na idade entre 50 a 65 anos, caracterizado como idade, meia-idade, que estão entrando em crise. Não é uma depressão, não estão desesperançosos em seu coração, mas vive cada dia só a graça de Jesus, abuso completo, com vontade de chutar o pau da barraca, e chutar a barraca, e chutar quem tiver dentro, chutar todo mundo mesmo assim. Isso é uma fase da vida do homem, a crise de meia-idade. Ela ocorre entre 50 e 65 anos de idade. Eu sei que muitos homens têm sofrido disso. Muitos homens têm, às vezes eu converso com um e com outro, em outros lugares, conheço muitas pessoas que estão passando por isso, sobretudo aqueles que estão mais próximos, digamos assim, de chegar perto da melhor idade. Por quê? Porque já começa a ter restrições físicas. E do mesmo jeito que na adolescência as mudanças físicas trazem mudanças comportamentais, as restrições físicas para o homem trazem mudanças interiores para ele. Ele não consegue se adaptar bem. Ele não é mais aquele novinho que comia pão doce com caldo de cana a qualquer hora, porque agora ele está com diabetes, ele não pode comer. Não é mais aquele que trabalhava tal, não sei o quê. Não, agora ele tem certas restrições, certas limitações. E algumas dessas limitações, alguns homens são mais sensíveis, outros são menos sensíveis. E nesse sentido, irmãos, eu gostaria de pedir, em nome de Jesus, que todos os homens que estão aqui na igreja ficassem em pé, para que nós pudéssemos orar, clamando para que Deus nos dê força para ir adiante. Todos os homens, fiquem em pé agora, em nome de Jesus, nós vamos orar. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, pela vida dos homens de nossa igreja, eu quero clamar, Deus, por cada um dos homens que aqui está, sobretudo aqueles que estão já enfrentando as mudanças em seu corpo. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor dê força, dê ânimo, restaura o vigor, restaura a vontade de viver, retira toda a sorte de melancolia, traz pensamentos puros à sua mente. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, inclusive, Senhor, que se existe qualquer expressão, ou qualquer flecha, ou qualquer entidade demoníaca querendo derrubar qualquer homem aqui representado, qualquer homem aqui nessa igreja, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que os teus anjos sejam acampados e que essas flechas sejam anuladas e que caia por terra toda e qualquer sorte de hoste, no sentido de retirar a paz e a alegria do coração dos teus filhos. Restaura a força, restaura o vigor,
Nós oramos por todos os homens de nossa igreja, oramos no nome de Jesus, a igreja diz amém. Fique em pé, queridos, vamos encerrar o culto. Irmãos, me perdoem por ter passado o horário. Me perdoe. Mas eu não tinha como encerrar a ministração do capítulo 6 e 7 sem essas orientações. Pastor Nino tem aviso. Irmãos, eu tenho aviso porque que horas são? 21 e 23, mas o meu ainda é 19 e 26. É muito rápido. Irmãos, para esse seminário de igreja multiplicadora que o pastor Cassés já se referiu, nós já temos 84 inscrições. Não há um limite, não. Quer dizer, há um limite, né? Não é nesse tempo. Os irmãos que são líderes de ministério, todos devem participar. Eu vou usar as palavras do pastor Tomás. Não é um convite, não. É uma convocação. No bom sentido, mas ele precisa que todos os líderes participem desse treinamento. E outras pessoas, mesmo não sendo líderes, mas que já se enxerguem, já adota aquele perfil, já está sendo treinado, já conversou com seus líderes, seja de pequenos grupos ou de outros ministérios da igreja, devem também participar. Está aberto para os irmãos participarem. Amém? Agora se inscrevam, porque o Rômulo precisa ter o controle para produzir o material que você vai receber. É gratuita a participação. Você só pagará R$15 caso decida no sábado, do dia 2, almoçar aqui. Senão, a tua participação tem um custo só de deslocamento e tal. Até o material a igreja vai estar fornecendo a você. Deus abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. E tenham um bom final de semana na presença do Senhor Jesus.